Bom, no tutorial de hoje a gente vai fazer um flow pack, que é aquela embalagem tipo de barrinha de cereal que é soldada nas bordas, né? Então, para isso, aquela configuração inicial de sempre, User Preference, Input Left, para selecionar com o botão esquerdo, que é o mais comum, System, CUDA, isso para quem tiver a placa de vídeo da NVIDIA, que isso vai facilitar o reconhecimento. Fecho aqui, e aí a gente vai começar a modelar. Para isso eu preciso de uma referência, então eu clico nesse maisinho aqui, ó, ou aperto a tecla N. Aí nessas opções aqui, eu vou ter aqui embaixo as opções de Background Images. Vou ligar aqui, Add Image, Open. E aí vou pegar a referência, que no caso é essa barrinha de cereal aqui. Bom, a referência não apareceu. Por quê? Porque a referência só vai aparecer numa vista ortográfica, ou seja, numa vista de topo ou de frente ou de lado. Para me enxergar de topo, eu clico no 7 do teclado numérico, né? Aquele tecladinho pequenininho que fica do lado do computador, né? Para quem tem teclado normal. Para quem não tiver teclado numérico, tem que ir lá na User Preferences, Input e clicar aqui, ó, Emulate Numpad, para que os números de cima do notebook funcionem como um teclado numérico, tá? Continua não aparecendo, por quê? Porque aqui está como PERSP e deveria ser orto, modo ortogonal. Então eu aperto 5 e aí estou enxergando no modo ortogonal e passou a aparecer a referência. Eu vou fazer esse barrinha de cereal a partir desse cubo inicial mesmo. Então como é que a gente vai fazer isso? Entro no modo editável, Edit Mode, aqui a gente troca, Ctrl R para criar um novo anel e clico ali. Ele criou essa base aqui. Aí eu vou trocar aqui para face e vou selecionar essas faces aqui com o Shift. Então todo esse lado aqui, ó, não me interessa. Eu vou deletar Faces, Delete Faces, 7, clico de cima e agora eu tenho só metade. Só que aí que é a parte divertida, porque eu vou criar um modificador que vai espelhar. Então eu vou fazer só metade da barra de cereal, a outra metade vai surgir naturalmente. Eu clico aqui na chave de boca, que é os modificadores, e pego o modificador Mirror. E aí, ó, ele vai dividir. Agora, tudo que eu fizer de um lado vai aparecer do outro. Para me enxergar melhor a referência, eu vou trocar aqui para Wireframe, ou Z. Z alterna para Wireframe e sólido. De novo, volto para o Edit Mode. Clico nessa face aqui e vou puxar até aqui. Clico essa daqui e puxo até aqui. Clico nessa daqui e puxo até aqui. Só que olha só, a barra de cereal é mais magrinha que isso, né? Então eu vou selecionar tudo. Para selecionar tudo, eu aperto a tecla A. A deseleciona e A de novo seleciona tudo. Então é a mesma tecla A para selecionar e para deselecionar. E vou diminuir a escala no eixo Z. Então uma característica do Blender é que se eu apertar Scale, ó, ele fica esperando o segundo comando. No caso, o segundo comando é o eixo. No caso, o eixo Z. E agora ele vai escalonar, ó, só no eixo Z. Então eu deixo aquilo que eu acredito seja mais ou menos a altura da barrinha de cereal. Clico nessa face. Volto para a vista de cima, 7 do teclado numérico. Extrude, E de Extrude, e vou extrudar para cá. Criei mais um segmento. Vou diminuir a escala no eixo Z de novo. Então S de novo, Z de novo. Vou diminuir, ó, até ficar bem pequenininha. Scale, Z de novo para ficar menor ainda. Então essa parte que é achatado, né? 7 do teclado numérico, ele deveria ser mais longo aqui. Então S de escala, só que agora no eixo Y. Ó, e aí eu escalonei até ali. E agora extrude de novo e eu vou extrudar até acabar esses dentinhos aqui. E se eu sair do modo editável, eu vou estar vendo ali já o formato base do meu Flow Pack. Só que ele está muito durinho, está com aquela cara assim de low poly, né? Para que isso fique com uma cara mais realista, a gente tem que fazer algumas coisas. Primeiro,
ter consciência que quando eu subdividir, aplicar o Subdivision Surface, que vai dividir em mais polígonos, ele vai ficar assim, ó, ele vai perder o formato, porque o Subdivision Surface vai estar interpolando daqui para cá direto. Eu preciso criar limites para isso. Então, eu vou clicar, vou trocar aqui para Edge, Ctrl R de novo, que ele vai criar o anel, e aqui embaixo, ó, aparecem as opções. Number of cuts, eu vou botar 4. E agora falta nesse sentido aqui. Ctrl R, cliquei, ó como já vai mudando a subdivisão. Number of cuts 3. Faltou nesse sentido aqui também um Ctrl R, que eu não vou alterar o número de cuts, vou botar um só. Já ficou mais interessante, mais parecido. Só que essa borda ainda está muito arredondada e essa transição aqui ainda está muito suave. Para me deixar essa transição mais marcada, eu vou botar um Ctrl R para cá e um para determinar o fim disso. Então, Ctrl R, ó, deslizo para cá. Agora ficou mais marcado. Ctrl R, vou deslizar para cá. E Ctrl R, vou deslizar para cá. Se eu quiser deixar a borda lateral mais marcada, eu posso também botar de novo, utilizando o recurso do Ctrl R. Ó, criar mais um anel mais perto daqui e daqui. Com isso, eu tenho o formato básico da barrinha de cereal. Agora é o momento de finalizar isso e abrir a malha disso para que eu possa texturizar. Antes disso, eu tenho que aplicar o Mirror, que é esse modificador que a gente botou. Esse aqui é o Subdivision e esse é o Mirror. Eu preciso aplicar só o espelho, então eu vou clicar aqui em Apply. Agora, ó, tudo isso aqui é um objeto só. Só que eu preciso abrir a malha para texturizar. Então, uma das características do Blender é que a gente pode trocar a função da janela. Então eu vou clicar e arrastar aqui e vou trocar esta janela para o V-Image Editor. Porque aí essa janela vai ser onde eu vou pegar a minha textura e aplicar. Eu vou pegar aqui e vou criar o meu material. Vou mudar aqui para Cycles Render, né, que é o renderizador que a gente utiliza, muito importante. Use Nodes. E vou botar aqui o nome do material de barra de cereal. Na cor, eu clico neste quadradinho aqui, nessa bolinha aqui, e pego Image Texture. Open. Vou pegar ali em Flow Pack. No caso, eu vou pegar aqui essa textura aqui de referência, tá? Open Image. E aí agora, se eu mudar aqui para Texture, eu vou enxergar a minha textura, só que a textura não está aparecendo por quê? Porque a malha não foi aberta. Para mim abrir essa malha, eu vou pegar toda essa volta do meio, ó, ele pegou de fora a fora, e vou tirar um lado só, por exemplo, este aqui. Para facilitar a visualização, ó, eu posso vir aqui nos modificadores e clicar aqui, que aí no modo editável não vai aparecer o modificador. Vai desaparecer o modificador da subdivisão. E com Shift eu vou clicando e vou desselecionando o que não me interessa. No caso, eu tenho, ó, todo esse lado aqui laranjinha selecionado e esse lado sem nada. E vou apertar a tecla Ctrl E, controle das edges, e vou pegar aqui Mark Seam. O Mark Seam é muito importante porque ele vai deixar essa aresta vermelha, quer dizer que é o local de corte, onde ele vai cortar a minha textura. Selecionei tudo. Unwarp. Mudo de Angle para Conformal, que ele vai ficar mais retinho. Muito importante trocar aqui para Conformal. Só que aqui, ó, ele pegou o alinhamento errado. Se eu pegar aqui a minha textura,
eu vou ver que ela foi pensada de pé. Então eu clico aqui na parte da textura, R de rotação 90. E aí eu tenho aqui sim a minha embalagem, que eu posso encaixar certinho ali. Ó, encaixei, no caso aqui só ela ficou de cabeça para baixo. Então eu vou botar aqui, ó, Rotate X 180. Deu, tá ali agora a minha embalagem escrito Blender marcado ali. Bom, agora eu preciso criar essa cena. Então a modelagem já está pronta. Eu preciso configurar o material. Então, essa primeira etapa de modelar e texturizar está completa. Shift A, vou adicionar um plano, que vai ser o chão, onde eu vou apresentar a barrinha de cereal. E preciso configurar isso. Para isso eu vou dividir essa janela em duas, porque eu preciso ver através da minha câmera. Clico aqui na câmera, 0 do teclado numérico. Agora estou enxergando através da câmera. Então agora eu vou mudar aqui de global, ou seja, estar orientado de acordo com o grid, para local. Aí a orientação do eixo X, Y e Z ficam de acordo com a minha câmera. Então isso me permite editar um pouquinho em relação ao seu próprio eixo. Vou afastar um pouquinho aqui. Eu vou girar um pouquinho para cá. Isso. Assim fica. Se eu quiser cuidar bem o enquadramento, quem gosta de usar alguns recursos compositivos mais elaborados, a gente aqui na câmera, a gente pode habilitar Composition Guides, harmonia de triângulos A e B, e ele vai sobrepor o grid aqui com a harmonia de triângulos para que eu possa fazer uma composição mais controlada em relação aos pontos de força e etc. Tá? Mas isso aí não vamos chegar a entrar nesse detalhamento, só para mostrar que existe. Bom, e aqui agora eu quero ver o resultado disso renderizado já para eu poder fazer o meu material. Então para isso eu vou trocar a visualização dessa janela de Material Texture para Render. E aí ele ficou aqui. Ficou escuro. Eu tenho essa luzinha aqui, que eu até não gosto muito, eu prefiro trabalhar com Mesh Emitter. Então vou deletar essa luz. E vou criar com Shift A, Shift mais A, um Mesh, que vai ser um plano. Que eu até vou fazer um plano mais compridinho, porque eu quero um reflexo um pouco mais alongado. Scale no eixo X. E vou criar um material para ele. Só que esse material vai ser uma luz. Então, material difuso eu vou trocar por um emission, que é uma luz. E vou botar aqui uma força, sei lá, de 5. Ó. Agora eu estou olhando de lado aqui, ó. Eu vou rotacionar para que a luz venha mais do canto oposto em relação à câmera. E eu vou puxar para cá. Então agora eu tenho um plano de luz. Ó, se eu enxergar aqui em render também vai dar para ver, ó. Um plano de luz que está ali emitindo luz e iluminando a minha barrinha de cereal. Tá? Se eu quiser que essa barrinha de cereal tenha um material mais elaborado, mais bacana, eu preciso configurar algumas coisas. Primeira coisa é trocar aqui, ó, o render de CPU para GPU. Então ele vai renderizar pela placa de vídeo, que é mais rápido. Então essas são as configurações do render. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho para ser melhor de enxergar. Tamanho da resolução 1920 por 1080, então Full HD. Sampling, que é a parte importante. Clamp eu vou botar 3 e 3. Preview eu vou botar 100. E render eu vou botar 500 etapas, ou seja, 500 samples, ou seja,
500 amostra por pixel. Ele vai fazer para garantir que não vai ficar com nenhum ruído. Light Paths, o caminho da luz. Eu posso deixar como está aqui o padrão, não preciso trabalhar com isso. Então aqui comecei a ficar com uma ceninha razoável. O que eu vou ajustar também no mundo é que em vez desse cinza sem graça, eu vou trocar aqui Use Nodes para um Sky Texture, que ele vai ficar um pouquinho mais azulado ali, então fica uma corzinha um pouquinho mais viva. Posso, com o meu plano de luz selecionado, deixar um pouquinho mais quente também a luz, aí a gente consegue equilibrar o azul do céu. Ó. E a gente já tem uma mistura assim de uma luz mais quente, uma luz indireta mais fria. Já fica um pouco mais movimentada a cena em termos de iluminação. Agora o material. Como que a gente configura o material? O material básico ele aparece aqui, que é um material difuso com essa textura. Só que para a gente trabalhar bem com o material, a gente precisa ir para o editor de nós, né? Então, que é o Node Editor. Node Editor. Esse cara que vai dar a liberdade criativa para nós, através destes nós, que são muito importantes e muito bacanas. A gente vai começar a mexer aqui e a gente vai ver as alterações acontecendo aqui nessa parte de cima. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho esse material difuso. Só que se eu quisesse que isso aqui fosse uma barrinha de cereal que aparece um pedaço do cereal dentro. E se eu quisesse que tivesse alguns detalhes em metálico também. Então, para isso eu preciso misturar shaders. Então, shaders são sombreadores. Então, por exemplo, Ctrl setinha para cima faz com que aumente e maximize a viewport. Para mim misturar os shaders, eu clico aqui na aba do shader, deixa eu abrir aqui mais para ficar maior, mais fácil de ver. E vou clicar aqui em Mix Shader. Mix Shader é a grande sacada do Cycles. Trabalhar, dominar o Mix Shader é o que vai dar muita liberdade. Então o Mix Shader ele vai misturar dois shaders. No caso eu quero um detalhezinho mais metálico. Então eu vou criar aqui um gloss, que é um material espelhado, tipo um metal ou um espelho. E vou ver como é que ficou lá embaixo. Ó, então ele ficou misturado, 50% a textura ou só metálico. E no caso aqui a divisão está 50-50, né? Meio metálico, meio textura. O FAC é o fator de mistura, entendeu? O FAC é uma coisa muito importante. Então, mas eu posso usar uma textura para controlar isso. E ele vai entender pela luminosidade. O que é preto é uma coisa, um material, e o que é branco é outro material. Então eu venho aqui para a parte de textura, Image Texture, clico aqui. Vou abrir na minha pastinha lá e vou pegar essa máscara do cromado. Flowpack máscara cromado. Essas texturas vão estar disponíveis para baixar no link, tá? Na descrição. Clico aqui e aí agora ele criou a máscara, só que está invertido. Então para isso eu troco aqui a posição dos nós. Então agora apareceu ali o tipo de embalagem, Flowpack, e a barrinha cromada no meio. Supondo, então isso é uma mistura, a gente vai fazer um material relativamente complexo. Mas ficou muito contrastado, porque eu queria que isso aqui tivesse também uma cara um pouco de plastificado, não ficasse tão opaco. Então, de novo, o Mix Shader. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse difuso aqui e esse gloss. Ó, eu vou copiar esse Mix Shader com Shift mais D para cá, ó. E vou pegar e ligar de novo esse gloss aqui. E aí ele vai fazer a mistura dos dois, ó. O que eu vou fazer agora é controlar a mistura disso pelo ângulo que a câmera está vendo. Para isso existe um input muito importante que é o Fresnel, que é o efeito Fresnel, é aquilo que os objetos vistos de frente são menos reflexivos e no ângulo mais agudo são mais reflexivos. Então eu clico Fresnel e ligo aqui no FAC. Então olhem só que bacana, agora ele perdeu aquela cara tão difusa, ficou com mais reflexo, ficou um material mais interessante, mais rico. Tá, mas por exemplo, ficou mais interessante e mais rico. Olha só, já começou a ficar
uma árvore de nós bem complexa, né? Mas eu quero que isso fique mais complexo, porque eu quero fazer um material mais bacana ainda. Eu quero que isso aqui seja de plástico translucente. Então vou precisar misturar de novo. Então, Shift D. Ó, vou pegar um novo material, que vai ser um novo shader translucent, material translucente, ou seja, é um material que passa a luz, mas não é um material muito visível. E tá ali a 50%, se eu chegar em 0 vai ficar só o difuso, se eu deixar em 100% só o translucente. Então para isso eu preciso de mais uma textura. Vou clicar aqui em textura, Image Texture, de novo, e vou pegar uma outra textura para controlar essa mistura, que vai ser a textura máscara plástico. Então eu tenho uma textura difusa, uma máscara para o cromado e outra máscara para o plástico. Tudo isso são imagens em preto e branco que servem como máscara. Vou ligar aqui no FAC. E agora só a frente ficou de transparente e a outra ficou normal. Esse material difuso ficou meio translucente, ficou meio sem graça. Por quê? Porque ele tem o mesmo problema do difuso aqui, que estava muito opaco. Então eu vou fazer a mesma solução, ó. Vou pegar de novo o Mix Shader, Shift D, e aí vocês vão começar a entender por que quem trabalha gosta muito de trabalhar com nodes, porque ele dá esse tipo de liberdade. Ó, vou pegar o mesmo efeito Fresnel e vou ligar no FAC. E vou pegar o mesmo gloss que eu usei aqui e vou utilizar aqui. E aí eu vou ter uma ideia de uma mistura um pouco mais reflexiva ali, ó, entre o shader translucente e o gloss. Bom, para deixar um pouco mais transparente, eu posso pegar aqui e deixar bem branquinho para ficar bem transparente ali o Flow Pack. Se eu controlar aqui esse índice de refração, eu vou estar influenciando mais ou menos no reflexo de toda a barrinha. Bom, então o material está quase pronto. Falta uma barrinha ali dentro e os recortes na borda. Então vamos continuar com o nosso material complexo. Então, de novo, vou afastar aqui, preciso de o quê? De novo no Mix Shader para dizer o que vai aparecer e o que não vai aparecer aqui. Então, Shift D, copiei. Vou pegar um shader. Qual shader? Um transparent, ou seja, um material transparente. Preciso de uma textura para controlar isso. Qual textura? Uma textura de imagem, Image Texture. Qual textura de imagem? De novo lá na pastinha, a textura de imagem borda, que é o recorte, só é tudo branco e só as bordinhas denteadas em preto. Open. E vou ligar aqui. Ops, invertido de novo. Olha ali, apareceu o recorte ali. Agora, se eu quiser que apareça aqui umas listrinhas do amassado, da prensa ali, da cola, eu posso voltar para esses materiais aqui, que é o da cor, né? Ó, esses três materiais aqui, e vou botar uma textura de relevo. Então, ó, Image Texture, Open, e vai ser Bump. Como é que funciona o bump? O que é preto fica como depressão e o que é branco vai ser relevo, então vai ser mais para cima. Só que eu não posso ligar isso aqui direto aqui. Eu preciso de um vetor para controlar isso, no caso um bump. Então eu ligo a cor no high e ligo o bump, o normal do bump no normal do shader. Olha ali. E aí eu tenho a barrinha com as bordinhas amassadas ali. Eu posso diminuir essa intensidade, ó.
Acho que 0,4 ficou um tamanho bom. E agora eu tenho o Flow Pack ali, praticamente pronto. O que falta? Colocar a barrinha de cereal ali dentro para dar uma ideia de que tem alguma coisa. Então vamos vir aqui. Vou mudar aqui para Wireframe. Shift A. Mesh Cubo. Ó. Entro no modo editável. Clico na escala em X. E na escala em Z, até ele ficar menor ali, ó. Tá? Um pouquinho menos aqui. Então tá ali dentro o cubinho, ó. Agora, para abrir essa textura, eu vou usar o Smart UV Project, que é uma abertura simples. Vai ficar assim, ó. Ele vai abrir assim. Posso tirar essa textura nessa aqui. E agora eu preciso carregar a textura certa. Então vou fazer um material para ele. Um novo material. Difuso. Image Texture. Open. E eu vou pegar essa textura de cereal aqui. Genérico. E agora eu vou ter a barrinha de cereal ali. Com aparecendo através do... Se eu quiser deixar que essa barrinha de cereal fique mais visível, eu posso controlar neste material aqui. Vamos de novo para o Node Editor. Eu posso fazer uma intervenção aqui. Apesar da árvore de nodos já estar relativamente complexa, o que controla é esse Mix Shader aqui com essa translucência. Se eu botar um outro Mix Shader aqui, da translucência com um shader de transparência, transparente, ó, eu posso controlar, ó, se eu deixar aqui ele vai ficar só o shader translucente, se eu botar em 100% só o shader transparente. E aí eu posso dar uma controlada no quanto eu quero que apareça de um ou de outro. Posso deixar aqui 50% para ficar uma aparência um pouco mais... E posso regular um pouquinho também a intensidade da minha luz, da minha cena, enfim. Aí eu posso ir trabalhando nos detalhes. Muito, vou botar aqui 7. Então com isso a gente conseguiu fazer um flow pack com uma parte de plástico transparente, com uma parte metálica, né, essa parte mais cromadinha aqui, e uma parte com como se fosse um plástico. Então a gente criou um material consideravelmente complexo, né? Então com várias misturas de shaders, então com vários tipos de materiais diferentes, desde o plástico, vidro, transparência, metal, e com bastante ferramentas de controle, onde a gente pode ficar trabalhando aí para chegar num resultado que a gente achar interessante. Eu vou clicar aqui na barrinha de cereal, porque eu estou a fim de aumentar um pouco aqui ela. Quer dizer, a textura dentro está muito pequena. Aí, agora ficou um tamanho mais parecido com o que a gente vai ver em barrinha de cereal. Aí. Então a gente conseguiu aí chegar nesse resultado, que é um flow pack com vários elementos de textura, com a barrinha de cereal dentro, utilizando o Blender 3D. E eu acho que aí já serviu assim para dar um overview assim de como a gente pode trabalhar com o sistema de materiais do Blender.
Por isso é só, pessoal. Então tá, obrigado.